Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Banco de Dados. O objetivo da aula de hoje é como refinar a pesquisa de acordo com a necessidade do usuário. Por exemplo, se eu quero exibir somente 2 colunas de um usuário, como que eu uso o select? Se eu quiser exibir 3 colunas de um usuário cujo o nome do usuário seja igual a João, então eu posso refinar a pesquisa de acordo com necessidades, tá? Então vamos iniciar a aula de hoje, iniciar o painel de controle do servidor web XAMPP e startar os dois serviços, o Apache e o MySQL. Ao startar os dois serviços, o usuário deve abrir o navegador e digitar localhost phpMyAdmin ou pelo próprio painel de controle clicar sobre admin. Beleza. Na última aula vimos que é possível criar através do comando create database e o nome da base de dados e remover a base de dados com drop database, o nome da base de dados e criar uma tabela. Criamos a tabela cliente e inserimos um registro, né? Então, recapitulando, para selecionar um registro, primeiro temos que usar user locadora e dar o comando select asterisco from e o nome da tabela que queremos que seja listado todos os registros cliente e mandar executar. Será listado todos os clientes na tabela. Como temos só um cliente, foi listado só um cliente. Agora vamos inserir mais um registro. Vamos selecionar o banco de dados e inserir mais um registro. Para inserir um registro, também devemos informar em qual base de dados queremos inserir. Locadora, vamos dar o insert into na tabela cliente, né, cujos meus atributos são código, nome e endereço. Quais são os valores que eu quero inserir nesta tabela? Então eu tenho que colocar o values e entrar com os valores propriamente dito. Então eu tenho já um código que é o 1, então eu não posso duplicar. Agora o próximo código é 2. Qual é o nome desse novo cliente? João. Então ele deve ser em aspas duplas. João da Silva. Aonde ele mora? Também aspas duplas. Rua Tabajara. Beleza.
vamos inserir mais um cliente. Eu vou aproveitar para inserir outro cliente. Então eu vou dar um insert into, também na tabela cliente, cujos atributos, os seus valores é o código, nome e endereço. Values, os valores que são código 3, o nome desse novo cliente, que é Maria da Conceição, e a Maria também mora na rua Tabajara. Beleza. Então eu vou clicar em executar. Uma linha afetada. Agora eu vou selecionar todos os registros desta tabela. Eu tenho que dizer qual é o banco. Então use locadora select asterisco from o nome da tabela, cliente. Olha só, 3 registros, tá? Então eu estou visualizando 3 registros. Agora vamos supor que eu queira exibir somente o João da Silva, que é o código 2. Como é que eu faço? Tá? Eu posso fazer o seguinte: select asterisco from select asterisco from cliente where, a cláusula where onde o meu código é igual a 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu quero selecionar na minha tabela cliente onde o código é igual a 2. Então ele vai trazer o registro onde essa condição for verdadeira. Então, como eu tenho que para cada cliente uma chave primária que não pode ser repetida, não pode ser duplicada, eu estou dizendo que eu quero trazer este registro na tela. Então eu dou um executar. Olha, ele retornou somente o registro do João da Silva. Vamos supor que eu queira trazer somente o endereço e o nome deste cliente na tela, tá? Eu posso dar um select o nome da coluna que eu quero exibir, nome, vírgula, endereço, tá? From cliente, where, a condição, where o código for igual a 2. Então eu estou dizendo que eu quero que seja exibido da tabela
cliente, o registro que eu tenho código 2, eu quero que seja exibido somente o nome e o endereço na tela. Retornou o nome e o endereço deste usuário. Beleza, eu tenho também a opção de exibir colunas de acordo com outras referências. Por exemplo, se eu tenho João da Silva, o nome de um cliente, eu poderia ter outro registro também com o mesmo nome completo deste usuário. Por exemplo, se eu quiser inserir um novo usuário, insert into em cliente, o que? Código, nome e endereço. Então inserindo na tabela cliente o código, o nome e o endereço, os valores, o nome João da Silva, rua Maria de Souza. Eu tenho então o nome do cliente que é igual ao nome do outro cliente. Então eu dou um use locadora e observem, eu tenho 2 João agora. E se eu quiser fazer uma consulta, de dados, de colunas, eu posso fazer o seguinte: select asterisco from cliente. Eu tenho que selecionar aqui, eu tenho o código 2, eu tenho João da Silva, Rua Tabajara, e o código 4 eu tenho João da Silva, Rua Maria de Souza. E se eu quiser fazer uma pesquisa, refinar uma pesquisa de acordo com uma necessidade, para trazer na tela todos os registros que contêm o nome João da Silva, eu posso fazer o seguinte: eu quero exibir o nome de todos os clientes cujo o nome é João da Silva. Eu dou um select asterístico from, na verdade eu tenho que dizer qual é o banco que eu tenho que usar, então use locadora, e dá um select informando as colunas que eu quero que seja exibida. Então a coluna é nome, endereço, from, o nome da tabela, cliente, where, a condição, where nome é igual a João
João da Silva. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu quero que seja exibida a coluna nome, a coluna endereço, na tabela cliente, onde eu tenho todos os registros que contém a palavra nome na coluna nome. Então eu dou executar e será retornado somente esses valores. Por quê? Porque a condição é que se na coluna nome eu tenho tudo em vários registros o nome João, ele traz para mim.